Oi, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Com a Prolu tá tudo bem, graças a Deus. Bom, na aula de hoje nós vamos falar da matéria de natureza, que é a mesma coisa que ciências. E hoje nós vamos falar de um ser vivo muito importante para todo o meio ambiente, o que fornece nosso oxigênio. Vocês sabem de que eu tô falando? Das plantas. As plantas também são seres vivos, vocês sabem disso, né? A Pro falou na aula antiga sobre seres vivos e seres não vivos. Vocês lembram disso? Que a Pro falou que a planta é um ser vivo. Agora, vocês sabem aí de casa do que elas se alimentam? Elas se alimentam da luz do dia, do sol e de bastante água e de uma terra bem fértil, tá certo? Agora, vocês sabiam que tem animais que acabam destruindo as plantinhas? Vocês sabem que animais são esses? Bom, se não sabem, prestem bastante atenção que a prova vai falar agora, tá certo? O gafanhoto, ele destrói algumas plantações, porque ele pega lá e come uma parte de uma planta, uma parte de uma folha, e acaba que destrói a plantação, destrói as plantas, tá certo? Agora, nós vamos falar das partes das plantas. Assim como a gente tem parte do corpo, nós não temos a parte do nosso corpo, que é a cabeça, o membro inferior, o membro superior, não é isso? Tem o braço, a perna, não temos? A planta também tem as suas partes. E vocês sabem quais são as partes das plantas? Bom, se não sabe, a Pro vai falar. Primeira parte da planta, que já vem de embaixo da terra, é a raiz. A raiz fica lá embaixo da terra. E tem planta também que é aquática, que fica na água. E a raiz fica onde? É embaixo da água, tá certo? Também tem o caule. O caule é o que sustenta a planta, tá certo? O caule é o que sustenta a planta e que também leva os nutrientes necessários para a raiz ou para as folhas, tá certo? Também tem a flor, que é onde fica o pólen, que vocês vão saber isso muito mais pra frente. Mas agora nós vamos trabalhar só as partes das plantas. O que elas fazem, a gente vai falar um pouco mais pra depois, tá certo? Então, já falamos da raiz, do caule, da flor e também do fruto. O fruto quer dizer, são as plantas que contêm, as árvores que contêm fruto. Quais são os exemplos do fruto? A maçã, a manga, goiaba, a banana, o coco, tá certo? Esses são os frutos, também faz parte da planta, tá bom? E também, por último, são as folhas. As folhas também fazem parte, porque através de quando chove, quando a gente joga água, ela suga, apesar que também a raiz também suga a água, tá certo? Então, quais são as partes das plantas? A raiz, caule, folha, flor e fruto. Já entenderam isso? Bom, se não entenderam, não tem problema. Podem perguntar pra mim. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá. Agora, nós vamos saber a diferença de horta, pomar e jardim. Vocês aí de casa sabem qual é a diferença disso? Bom, vou explicar pra vocês. A horta é o lugar de plantação de vegetais. Como assim, Pro? A horta eu vou botar pra vocês a imagem, tá certo? A horta é um lugar que planta alface, cenoura, essas coisas, os alimentos, onde tem alimentos, tá certo? O pomar é onde tem frutas, as árvores que têm frutas, que estão tudo junto no mesmo lugar. Isso é chamado de pomar. E o jardim é onde tem plantas que contêm flores, tá certo? Ou seja, a horta, alguns vegetais. Pomar,
frutas e jardim, flores, tá certo? Pronto, já entendemos isso. Agora, para finalizar, vocês sabiam que as plantas também nos fornecem o caule, a sua madeira, para a gente fazer objetos como algumas camas que é feita de madeira, guarda-roupa, alguns móveis, tá certo, meus amores? Bom, agora vocês aí vão pegar o livro de vocês e vão colocar na página 303, 303 e vai responder a seguinte pergunta. Observe a plantinha e pinte os amigos dela. Depois, faça um X em quem não é amigo dela. Tem aqui o sol, a água, o menino molhando a planta, tem a areia fértil, tem o gafanhoto, tem sapo. Ou seja, vocês vão marcar um X em quem não é amiguinho da planta e vão pintar os amigos da planta, do que a planta precisa, tá certo? A Pro explicou aqui no vídeo. Bom, feito isso, vocês vão lá para a página 307, tá certo? E tem o seguinte enunciado. Ligue as partes das plantas aos lugares correspondentes a cada na figura direita. Depois, pinte a planta com as cores indicadas. Ou seja, tem a raiz, o caule, a flor, o fruto e a folha. Vocês vão ligar cada item na planta, tá certo? Feito isso, vocês vão pintar com a cor indicada, tá bom, meus amores? Pronto, aqui tem a raiz pintada de marrom claro, o caule de marrom escuro, a flor de rosa e amarelo. Vocês vão pintar todas essas cores que tem aqui, tá bom? Feito isso, vocês vão na página 309 e vão responder, vão fazer. Escreva em cada placa a palavra que indica, onde cada criança está. Aí vocês vão dizer se é uma horta, se é um pomar, se é um jardim. Tá certo, meus amores? Feito isso, vamos para a quarta atividade de hoje. Eu sei que tem muito, né? Mas é porque esse assunto é um pouco vasto. Então a gente precisa terminar o assunto, tá bom? Vamos para a quarta atividade de hoje. Vocês vão lá na página 311, e vão fazer a atividade. Observe as cenas e marque-as de acordo com a legenda. Pode ser usada na construção. Você vai dizer o que é. Pode dar frutos. Você vai dizer se é a madeira, se é a planta com a flor, ou se é a planta com fruto. Pode oferecer sombra, se é a árvore, se é o menino lendo embaixo da árvore, se é a cama, tá certo? Depois disso, vocês vão me mandar a foto da atividade de vocês. Lembrando que a Pro tá passando mais atividade do que o normal, porque a gente precisa terminar o assunto, como eu disse antes. Mas essas atividades que a Pro está passando, apesar de ser muitas folhas, mas as atividades são bem simples. É para marcar, é para pintar, é para ligar. Não é nada muito complicado, tá bom, meus amores? Não quero ouvir nenhum pai, nenhuma mãe reclamando comigo que vocês, meninos, meus alunos, estão com preguiça, tá certo? Falta um pouquinho só para terminar o ano, meus amores. Então vamos continuar com a mesma empolgação, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo?